Olá, vamos falar sobre velocidade de stall. Você conhece os conceitos aerodinâmicos aplicados ao seu cálculo? E as variáveis que influenciam sobre a velocidade de stall de uma aeronave? Vamos apresentá-las a seguir. Velocidade de stall ou VSTOL é a velocidade mínima na qual uma aeronave se mantém em voo, ou seja, abaixo dela, uma aeronave e um tijolo apresentam a mesma capacidade de voar. VSTOL é um requisito importante em projetos específicos, como os de aeronaves que devem operar em pistas curtas ou serem empregadas em instrução. Nesses casos, deseja-se que VSTOL seja baixa. O aumento de alfa implica em aumento de CL até um certo ponto, ou ponto de inflexão da curva CL-alfa, chamado CL máximo. A partir de CL máximo, observa-se o descolamento da camada limite e a efetiva perda de sustentação. Quando isso acontece, tem-se o ângulo denominado alfa stall. Aerodinâmica e velocidade de stall. Para o cálculo da velocidade de stall de uma aeronave, são necessários alguns conceitos da aerodinâmica. Vamos revê-los. São eles: a geometria do perfil de asa, número de Reynolds, ângulo de ataque alfa, curva CL-alfa, camada limite e carga lar. Perfil de asa. A nomenclatura empregada para a descrição de um perfil de asa ou de uma asa é a seguinte: bordo de ataque é a região primeiramente atingida por um escoamento de ar, que percorre o extradorso, ou a parte superior do perfil, e o intradorso, a parte inferior do perfil, e deixa neste ponto, denominado bordo de fuga. O perfil é então este contorno observado aqui em um DC-3, cuja asa foi removida. E a seguir, veremos os parâmetros geométricos. Antes de falarmos de geometria do perfil, vamos conceituar aerofólio. Aerofólio é toda superfície capaz de gerar sustentação. Os aerofólios são construídos a partir de perfis. Ao longo do tempo, pesquisadores desenvolveram geometrias específicas ou perfis de asa, cada um com características geométricas diferentes. Dentre essas características geométricas estão corda, ou a distância entre bordo de ataque e bordo de fuga, identificada pela letra C. Espessura. A espessura é a máxima distância entre extradorso e intradorso, identificada pela letra T, do inglês thickness. Outro parâmetro é o máximo arqueamento. Para a determinação do máximo arqueamento, primeiramente é definida a linha de arqueamento, traçada entre os pontos médios das distâncias entre intradorso e extradorso. Posteriormente, traça-se a linha de corda, e a distância máxima entre a linha de corda e a linha de arqueamento nos dá o máximo arqueamento H. Um outro parâmetro é o ponto de máxima espessura de um perfil, identificado por xt, que representa a distância, então, entre o bordo de ataque e este ponto de máxima espessura. Observe os três perfis de asa representados aqui nesta figura.
Comparando o perfil B com o A ou o C, observamos que o perfil B é simétrico, enquanto que os perfis A ou C são chamados perfis arqueados. Em um perfil simétrico, o máximo arqueamento é 0. Perfis série NACA. Conforme mencionado, algumas instituições dedicaram-se à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a aviação. Uma delas é a NACA, que deu origem à atual NASA. Lá foram criados perfis bastante famosos, como o Clark Y, de 1922, empregado na construção de asas de algumas aeronaves e em hélices. Os perfis NACA também são conhecidos pelo seu sistema de dígitos, como por exemplo o 2412. Nesse sistema, o 2 representa a porcentagem de arqueamento, o 4 o ponto de máximo arqueamento e os dois últimos dígitos a porcentagem de espessura do perfil em relação à corda. Os perfis NACA evoluíram de 4 para 5 dígitos, 6 e até 7 dígitos. Tipicamente, os perfis apresentados nessa imagem são usados na construção de asas e empenagens de aeronaves de baixa velocidade. Número de Reynolds. O matemático Osborne Reynolds realizou uma série de experimentos com água e tinta até definir a relação entre forças de inércia viscosas que atuam sobre um escoamento incompressível. Reynolds observou que a característica desse escoamento depende de algumas variáveis, sendo elas a velocidade, um comprimento característico L, a densidade do fluido, representada pela letra grega ρ, e a viscosidade dinâmica desse fluido, representado pela letra grega μ. Ao combinar todas essas variáveis, definiu-se o número de Reynolds através da seguinte equação matemática: velocidade vezes comprimento característico vezes densidade, tudo dividido pela viscosidade dinâmica μ. A partir do número de Reynolds, Re, define-se dois tipos de escoamento: o laminar, onde as camadas de fluido escorregam umas sobre as outras. Fazendo uma analogia, seria como um pacote de folhas de papel, onde cada folha representa uma camada de escoamento. O outro tipo é o escoamento turbulento, onde as partículas de fluido se movimentam desordenadamente em todas as direções. Mantendo a analogia, nesse caso, as folhas de papel não estariam exatamente umas sobre as outras. Observe a figura abaixo. Temos 3 incensos. No incenso da direita, a fumaça é totalmente laminar. Nos outros dois, a fumaça se inicia laminar, passa por uma transição e termina totalmente turbulenta. O valor de Re, obtido através da equação apresentada anteriormente, determina a condição de escoamento. Em indutos, conforme os primeiros experimentos realizados por Reynolds, tem-se os seguintes números: Re menor que 2.300 para um escoamento laminar e Re maior que 2.300 para um escoamento turbulento. As figuras A, B e C representam fisicamente tais condições. Em A, observa-se que as camadas de fluido são adjacentes, portanto o escoamento é laminar. Em B, observa-se a transição do escoamento laminar para turbulento, condição representada pela figura C. Em aerofólios, como uma asa, por exemplo,
R assume os seguintes números. De 2 vezes 10 a sexta até 3 vezes 10 a sétima, tem-se um escoamento laminar. Se R é maior que 5 vezes 10 a sétima, tem-se sobre a asa, por exemplo, um escoamento turbulento. Para se ter uma ideia da ordem de grandeza de RE, em escoamento turbulento, esse número é 5 acompanhado de 7 zeros. Ou seja, RE igual a 50 milhões. Ângulo de ataque alfa. O ângulo de ataque alfa, ou AOA, de Angle of Attack, é o ângulo formado entre o vento relativo e a linha de corda do perfil, para beta, ou ângulo de derrapagem, igual a zero. Observa-se na imagem abaixo uma aeronave X-31, projetada para pesquisas em altos ângulos de ataque na NASA. Nessa imagem, a linha pontilhada representa o vento relativo e a linha cheia, a linha de corda do perfil. O ângulo entre as duas linhas, ou alfa, é, portanto, o ângulo de ataque. Curva CL-alfa. Conforme mencionado, para cada perfil, levantou-se experimentalmente em túnel de vento uma curva que relaciona coeficientes de sustentação CL a ângulo de ataque alfa, a famosa curva CL-alfa. Vamos observar no exemplo alguns pontos desta curva. O primeiro deles é o ângulo de ataque para o qual CL igual a zero, o denominado alfa zero. Neste exemplo, observamos alfa zero negativo, o que é típico de perfis arqueados. A partir de CL0, aumentos de alfa correspondem a aumentos de CL de forma aproximadamente linear, até que se atinge um ponto onde o CL é máximo, ou CL máximo, para um dado ângulo de ataque máximo, ou alfa stall. A partir deste ponto de CL máximo e alfa stall, aumentos de alfa correspondem à diminuição de CL. Fisicamente, é quando ocorre o stall, ou perda de sustentação, ou seja, a camada limite descola-se de cima da asa. A curva CL-alfa varia em função de algumas variáveis, sendo uma delas o número de Reynolds. Vamos a seguir ver o conceito de camada limite. Camada limite. O conceito de camada limite foi apresentado pelo físico Ludwig Prandtl em 1904 e, por definição, é uma fina lâmina de fluido imediatamente adjacente à superfície de um corpo sólido, conforme indicado na figura pela seta amarela. Camada limite laminar e turbulenta. Assim como o escoamento, a camada limite pode ser laminar e transicionar para turbulenta, e até se descolar da superfície de um corpo sólido. Na ilustração abaixo, apresentamos algumas condições, como velocidade do escoamento igual a 100 metros por segundo, sobre uma placa plana com 2 metros de comprimento, representando a corda de um perfil, por exemplo. Na parte laminar, a espessura da camada limite é da ordem de 2 milímetros para as condições dadas, e ao transicionar e se tornar turbulenta, sua espessura aumenta para aproximadamente 28 milímetros. Nessa imagem, observa-se um perfil dentro de um túnel de vento, as linhas do escoamento visíveis através de fumaça, uma técnica comum nesse tipo de ensaio. Para um pequeno alfa, a camada limite permanece praticamente laminar
em boa parte do extradorso do perfil, transiciona e torna-se ligeiramente turbulenta na região próxima ao bordo de fuga. De qualquer forma, tem-se a camada limite colada sobre toda a superfície do extradorso. Nesta figura, observa-se um alfa maior do que na figura anterior e, consequentemente, a transição mais pronunciada da camada limite de laminar para turbulenta. Acesse o link abaixo. Dê uma olhada nesse ensaio realizado em túnel de vento, no qual fica bastante visível a dinâmica dessa transição da camada limite de laminar para turbulento e até o descolamento do escoamento do perfil de asa. Separação da camada limite. Conforme falado, com o aumento de alfa, a transição da camada limite de laminar para turbulenta acontece de forma mais pronunciada, ou seja, o ponto de transição move-se cada vez mais do bordo de fuga para o bordo de ataque. É o que se pode notar aí no ponto de descolamento indicado pelas setas amarelas. Se você acessou o vídeo, pôde perceber quão dinâmica é a variação de laminar para turbulenta em função do ângulo de ataque. Para reforçar o conceito, vamos voltar à curva CL-alfa e observar a condição da camada limite em dois momentos. No primeiro, antes do stall, onde aumentos de alfa correspondem a aumentos de CL de forma aproximadamente linear, observa-se que a camada limite permanece colada no extradorso do perfil, ainda que após uma transição e turbilhonamento. No segundo momento, após o stall, o ponto de descolamento da camada limite move-se para o bordo de ataque do perfil ou da asa. A camada limite então descola-se e forma-se uma região de vácuo no extradorso. Fisicamente, é o stall ou a perda de sustentação. O link abaixo permite a interação com o aplicativo, a partir do qual observa-se a variação de alfa e CL e a respectiva condição do escoamento. Carga alar e área de asa. A carga alar W sobre S é a relação entre o peso de uma aeronave, dado pela sua massa multiplicada pela aceleração da gravidade, dividido pela área de asa. Em função da carga alar, calcula-se parâmetros de desempenho da aeronave, como razão de subida, distâncias de pouso-decolagem e V-stall. Quanto menor a carga alar, menor a velocidade de stall. Vamos para o caso do MiG-23. O MiG-23, uma aeronave de combate russa, apresentava a necessidade de pousar em pistas curtas e de voar em velocidade supersônica. Para adequá-lo às duas situações, a solução de projeto foi criar uma asa de geometria variável. Nesta asa, notamos uma área de 37,35 metros quadrados, quando totalmente estendida, e de 34,16 metros quadrados, quando totalmente enflechada. Ou seja, para um mesmo peso máximo de decolagem, ou Maximum Takeoff Weight, vamos calcular e obter duas cargas alares. Conforme falado, para que a carga alar seja a menor possível, o que deve facilitar as operações de pouso e decolagem em pistas curtas, a área da asa deve ser máxima, portanto, na posição totalmente estendida. Em voo supersônico, a área da asa deve diminuir,
passando para 34,16 metros quadrados, e então tem-se o aumento da carga alar. Observe agora à esquerda uma mosca. Seu peso é mínimo e, portanto, sua carga alar também é mínima. A seguir, vamos ver números de referência de carga alar. Valores de referência de carga alar são dados no gráfico à esquerda. Para a mosca do slide anterior, a carga alar é de 3,5 apenas. Para o MiG-23, 4.740. Um outro exemplo é o Dmitriev X-14, aeronave tripulada com massa de 54 kg e área de asa de 1,76 metros quadrados. O resultado é uma carga alar de 301. Cálculo da velocidade de stall. Até aqui, vimos todos os conceitos dos quais depende o cálculo de Vstall. Dentre eles, carga alar, W sobre S, e coeficiente máximo de sustentação, ou CL máximo, obtido da curva CL-α. Note que Vstall é ainda função das condições atmosféricas, pois a densidade do ar, que varia com a altitude, por exemplo, é um dos parâmetros importantes no seu cálculo. Exercício. Para fixarmos os conceitos vistos até aqui e calcularmos a velocidade de stall de qualquer aeronave, pegaremos como exemplo o Cessna 182 Skyline. Da página da Cessna foram retirados os seguintes dados: velocidade de cruzeiro máxima, 145 nós, peso máximo de decolagem, 1.406 kg, área de asa, 16,17 metros quadrados e envergadura, 10,97 metros. Será parte do nosso exercício comparar a Vstall obtida em condição ISA padrão, ou seja, 15 graus nível do mar, e velocidade de stall em ISA mais 30, ou em 45 graus, visto que as condições atmosféricas influenciam diretamente sobre a velocidade de stall. Para iniciarmos a resolução do nosso exercício, vamos pegar os dados das condições atmosféricas propostas. Primeiramente, ISA nível do mar e depois ISA mais 30 nível do mar. Observe que para um gás, a viscosidade dinâmica aumenta com o aumento da temperatura, considerando-se neste caso o ar atmosférico como um gás perfeito. O próximo passo é a determinação do CL máximo do perfil usado para a construção da asa do Cessna 182, no caso, o perfil NACA 2412. Ao observarmos a forma em planta da asa do Cessna 182, nota-se uma geometria mista, uma seção reta e uma seção trapezoidal, considerando-se apenas a semiasa direita no caso. Para tanto, um outro conceito da aerodinâmica nos ajudará, que é o da corda média geométrica, ou seja, a área da asa dividido pela sua envergadura. A partir do conhecimento da curva CL-alfa do perfil 2412 e de um comprimento característico dado pela corda média geométrica, vamos obter a curva CL-alfa correta para o número de Reynolds correto e, posteriormente, obtermos o CL máximo. Substituindo-se valores na equação da corda média geométrica, tem-se 16,17 metros quadrados dividido por 10,97, o que nos dá uma corda média geométrica de 1,47 metros. Para o cálculo do número de Reynolds, é importante observarmos
que todas as unidades devem estar no sistema internacional. Portanto, substituindo esses valores, tem-se 74,59 metros por segundo, que é a conversão dos 145 nós de velocidade de cruzeiro, vezes a corda média geométrica, 1,47 metros, vezes a densidade do ar ISA, 1,225, dividido por 1,81206 vezes 10 a menos 5, que é a viscosidade também para ISA. O resultado é um número de Reynolds igual a 7,4 vezes 10 a sexta. De posse da curva CL-alfa do perfil NACA 2412 e do número de Reynolds calculado, para o nosso caso, 7,4 vezes 10 a sexta, vamos obter o nosso CL máximo. Note que para a construção dessa curva foram considerados valores de RE pré-definidos e, obviamente, não são exatamente iguais ao nosso valor calculado. Entretanto, o que foi calculado deve nos orientar para uma aproximação, ou seja, qual curva deve ser considerada. Escolhemos aqui o valor de 5,7 como mais próximo a 7,4 e, portanto, traçando as curvas sobre a CL-alfa para esse dado Reynolds, encontramos aqui CL máximo aproximadamente igual a 1,7. Vamos agora calcular a nossa carga lar. Para tanto, substituindo-se valores, temos os 1.406 kg vezes a aceleração da gravidade 9,1 dividido por 16,17, que é a área da asa, o que resulta numa carga lar de 853. Finalmente, para encontrarmos a Vstall para o nosso Cessna 182 em condição ISA nível do mar e observando sem flaps, vamos substituir os valores na equação de Vstall. Nessa substituição tem-se 2 dividido pela densidade do ar, 1,22500, vezes a carga lar, já calculada, 853, vezes 1 sobre CL máximo, encontrado igual a 1,7. Substituindo-se os valores que vão ser dados elementarmente no Sistema Internacional de Unidades, vem 28,62 metros por segundo, que correspondem a 103,03 km por hora, ou 56 nós. O exercício nos pede para comparar a velocidade de stall em condição ISA padrão nível do mar com ISA mais 30 nível do mar. Vamos então recalcular o número de Reynolds. Substituindo-se os valores para a nova condição atmosférica, encontramos RE igual a 6,2 vezes 10 a sexta, valor um pouco menor que o 7,4 vezes 10 a sexta. Mantemos então por aproximação CL igual a 1,7. A carga lar é a mesma, 853, e a densidade do ar, para ISA mais 30, será 1,10949. O resultado do cálculo é uma velocidade de stall igual a 30,10 metros por segundo, ou 108,3 km por hora, ou ainda 59 nós. A conclusão é que o aumento da temperatura implica em aumento da velocidade do stall para a mesma altitude de aeródromo. É extremamente importante lembrar que os valores apresentados neste exercício têm propósito estritamente acadêmico. Dados de operação de qualquer aeronave devem ser retirados dos manuais atualizados dos fabricantes. Espero ter esclarecido um pouco sobre velocidade do stall e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado.